Ela era uma secretária virgem, invisível no mundo de aço e poder. Ele, um milionário marcado pela selvageria e segredos familiares. Ficaram presos sozinhos no elevador. E ali ela descobriu que o perigo mais real era o desejo. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Helena Vasconcelos sempre soube que a invisibilidade era uma arte. Não a invisibilidade literal, mas aquela que se constrói com gestos precisos, roupas neutras e um silêncio que funciona como escudo. No 46º andar da Torre Calderon, em pleno centro de São Paulo, ela ocupava sua pequena mesa de secretária como se fosse um refúgio. Cada manhã, às 7h45, pisava no mármore frio do lobby, cumprimentava o porteiro com um aceno discreto e subia no elevador sempre olhando para o chão. Seus cabelos castanhos viviam presos em um coque austero, jamais uma mecha fora do lugar. As roupas seguiam uma cartela de cinzas e azuis marinhos, cortadas para esconder em vez de revelar. Helena havia aperfeiçoado a técnica de se apagar. Era como se tivesse estudado anos para se tornar parte da mobília. Uma presença tão neutra que as pessoas esqueciam que ela estava ali. E era exatamente isso que ela queria. O trabalho na Calderon Holdings exigia precisão. Helena digitava relatórios, organizava agendas, atendia telefones e cuidava de documentos com a meticulosidade de quem não pode errar. Cada planilha estava impecável, cada arquivo em seu lugar. Ela era eficiente ao ponto de ser quase robótica, e isso lhe garantia algo precioso: paz. Ninguém questionava uma secretária perfeita. Ninguém investigava alguém que não chamava a atenção. Mas por trás dessa fachada controlada, Helena carregava um mundo de memórias fragmentadas. O apartamento pequeno em Perdizes, onde morava sozinha, era um museu silencioso, de uma vida que um dia foi diferente. Na geladeira, fotografias amareladas de uma família que sorria. Na mesa de cabeceira, uma carta amassada que ela lia e relia, sempre esperando encontrar algum sentido nas palavras do pai. Minha querida Helena, se algo acontecer comigo, saiba que tudo que fiz foi por amor. A verdade é mais complexa do que parece. E às vezes proteger quem amamos significa carregar sozinhos o peso das escolhas difíceis. Há 7 anos, Henrique Vasconcelos havia sido encontrado morto no apartamento onde Helena cresceu. A versão oficial falava em suicídio. Depressão, dívidas, pressão no trabalho. Mas Helena nunca acreditou. O pai era forte, lutador, incapaz de abandoná-la. Era ele quem cuidava da mãe, Márcia, desde que ela começou a demonstrar os primeiros sinais de confusão mental. Era ele quem trabalhava como contador na própria Calderon Holdings, dedicado e respeitado, até que tudo desmoronou. Agora Márcia vivia internada na Clínica São Vicente, em Santana. Helena a visitava todos os domingos, levava flores brancas e sentava ao lado da cama ouvindo fragmentos de frases que nunca faziam sentido completo. Eles sabem, Helena. Eles sempre souberam. O livro estava errado. Os números estavam errados. Seu pai tentou falar, mas eles não deixaram. Márcia repetia essas palavras como mantras, os olhos perdidos em algum lugar que Helena não conseguia alcançar. Foi para conseguir pagar o tratamento da mãe que Helena aceitou o emprego na Calderon Holdings. A ironia não passava despercebida. Trabalhar na mesma empresa onde o pai havia passado os últimos anos de vida, mas a vaga de secretária no setor administrativo oferecia um salário decente e principalmente anonimato. Helena havia mudado o sobrenome nos documentos de trabalho, usando o nome de solteira da mãe. Ali ela era apenas Helena Santos, uma funcionária comum em meio a centenas de outras. O que ela não esperava era a presença constante de César Calderon. Ele não deveria estar no 46º andar. Seu escritório ficava no 47º, junto com os outros executivos da família. Mas vez ou outra, Helena o via caminhando pelos corredores, conversando com gerentes, revisando relatórios. César era o tipo de homem que mudava a atmosfera de um ambiente apenas por estar presente. Alto, ombros largos, cabelos negros sempre impecáveis e olhos escuros que pareciam enxergar através das pessoas. Usava ternos que custavam mais do que Helena ganhava em 6 meses. Mas não era a riqueza que chamava a atenção. Era algo mais primitivo, mais perigoso.
Helena havia ouvido as conversas sussurradas nos corredores. César Calderon era conhecido por sua brutalidade nos negócios, pela forma como destruía concorrentes e fechava contratos que outros consideravam impossíveis. Diziam que ele tinha contatos em lugares onde a luz do sol nunca chegava, que a família Calderon construiu seu império sobre fundações que ninguém ousava questionar. Mas olhando para ele, Helena via algo diferente, uma tristeza profunda, escondida atrás da arrogância, uma solidão que ele carregava como uma cicatriz. Havia momentos em que ela sentia o olhar dele sobre si. Era sempre rápido, fugaz, mas intenso o suficiente para fazer seu coração acelerar. Helena fingia não perceber, mantinha os olhos fixos na tela do computador e continuava digitando como se nada tivesse acontecido. Mas sentia. Deus, como sentia. Era como se ele a visse de verdade, atravessasse todas as camadas de proteção que ela havia construído ao longo dos anos. Na quinta-feira anterior àquela sexta-feira que mudaria tudo, Helena estava organizando arquivos antigos quando encontrou uma pasta com o nome do pai, Henrique Vasconcelos, setor contábil período de 2015 a 2018. Suas mãos tremeram ao abrir a pasta. Relatórios, planilhas, anotações manuscritas com a letra familiar. E no final, uma série de documentos com carimbos de confidencial e assinaturas que ela reconheceu. Assinaturas da família Calderon. Naquela noite, Helena saiu do trabalho com uma sensação estranha no peito. Como se o passado estivesse se aproximando, pronto para cobrar uma dívida que ela nem sabia que tinha. Tomou o metrô até Perdizes, subiu os 4 lances de escada do prédio antigo onde morava e se trancou no apartamento pequeno, mas aconchegante, que dividia apenas com as memórias. Preparou um chá de camomila, sentou no sofá desbotado e tentou decifrar os documentos que havia fotografado discretamente. Números, códigos, referências a contas offshore. Nada que fizesse sentido para ela, mas que, obviamente, significava algo importante para alguém. O suficiente para que estivesse marcado como confidencial. O suficiente para que o pai tivesse acesso a informações que talvez não devesse ter. Pela primeira vez em anos, Helena se permitiu questionar a versão oficial da morte do pai. E pela primeira vez, a suspeita de que havia muito mais por trás daquela tragédia começou a crescer em seu peito como uma semente sombria, pronta para germinar. A sexta-feira chegou carregada de uma energia estranha. Helena acordou às 5:30 da manhã, com um peso no peito que não conseguia explicar. Havia sonhado com o pai novamente. Dessa vez ele estava no escritório da Calderon Holdings, apontando para uma gaveta trancada e repetindo algo que ela não conseguia ouvir. Acordou com a sensação de que havia perdido uma informação importante, como se o subconsciente estivesse tentando lhe dizer algo que a mente consciente se recusava a processar. O dia passou numa neblina de relatórios e telefonemas. Helena manteve a rotina de sempre, mas estava inquieta. Cada vez que alguém mencionava o nome Calderon, seu coração dava um salto. Cada vez que via uma pasta com documentos antigos, sentia vontade de revirar tudo em busca de mais pistas sobre o passado do pai. Era como se uma porta tivesse se aberto em sua mente, e agora ela não conseguisse mais fechá-la. Às 6 da tarde, o escritório começou a se esvaziar. Helena ficou até mais tarde terminando um relatório que poderia perfeitamente esperar até segunda-feira, mas ela precisava de uma desculpa para não voltar imediatamente para casa. O apartamento silencioso, as fotografias amareladas, as perguntas sem resposta. Tudo isso a esperava, e ela não estava pronta para enfrentar. Eram exatamente 7h32 da noite, quando Helena finalmente decidiu ir embora. O andar estava praticamente vazio. Apenas algumas luzes acesas nos escritórios dos gerentes que trabalhavam até mais tarde. Ela guardou os documentos na gaveta, desligou o computador e pegou a bolsa preta de couro sintético que usava há 3 anos. Cada gesto era automático, mecânico, como se ela estivesse funcionando no piloto automático. O corredor até o elevador parecia mais longo que o normal. Seus passos ecoavam no mármore polido, um som ritmado que a acompanhava como uma trilha sonora solitária. Helena apertou o botão de chamada e esperou, os olhos fixos nos números digitais que indicavam a descida do elevador. 47º andar, 46 do 45, 41 por quarto,
Quando a porta se abriu, o cubículo estava vazio e silencioso, iluminado apenas pela luz fria dos LEDs embutidos no teto. Helena entrou e apertou o botão do térreo. As portas começaram a se fechar com aquele ruído suave e conhecido. Mas então, uma mão masculina se projetou no espaço entre elas, interrompendo o movimento. As portas se abriram novamente, e César Calderon entrou no elevador. O espaço, que segundos antes parecia amplo e confortável, de repente se tornou minúsculo. César era ainda mais imponente de perto. Helena podia sentir o cheiro da loção pós-barba, misturada com algo mais indefinível, mais masculino. Ele usava um terno cinza escuro que moldava perfeitamente os ombros largos. E quando se posicionou ao lado dela, Helena teve que fazer um esforço consciente para não se afastar. "Boa noite", disse ele. Sua voz era mais grave do que Helena lembrava, das poucas vezes em que havia o ouvido falar ao telefone ou em reuniões. "Boa noite, Senhor Calderon", ela respondeu, mantendo os olhos fixos nos números que indicavam os andares. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, quase um sussurro. César apertou o botão do subsolo, onde ficava o estacionamento privativo. Helena se perguntou que tipo de carro um homem como ele dirigia. Algo caro, certamente. Algo que combinasse com a personalidade dominante e os ternos impecáveis. Talvez uma BMW preta ou uma Mercedes. Ela se perdeu por um momento imaginando, tentando distrair a mente da tensão que tomava conta de seu corpo. O elevador começou a descer. 43º andar, 41º. Tudo normal, tudo como sempre. Mas então, entre o 34º e o 33º andar, houve um estalo. Um som metálico, seguido por um tranco que fez Helena se desequilibrar. Ela estendeu a mão para se apoiar na parede, mas o elevador parou completamente. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Helena olhou para o painel digital, que agora mostrava apenas traços luminosos, sem formar números. César apertou alguns botões. Tentou o interfone de emergência, mas nada funcionava. Eles estavam presos. "Deve ser algum problema na rede elétrica", disse César, e sua voz soava calma, controlada. "Acontece às vezes nos prédios mais antigos. O sistema de emergência deve funcionar em alguns minutos." Mas os minutos passaram, e nada aconteceu. A luz principal se apagou, deixando apenas a iluminação de emergência, que tingia tudo de vermelho pálido. O ar-condicionado parou de funcionar, e o calor começou a se acumular no espaço pequeno e fechado. Helena sentia a blusa de algodão grudando nas costas, e uma gota de suor escorreu pela nuca. Era impossível ignorar a presença dele. César havia afrouxado a gravata e aberto o primeiro botão da camisa, revelando um pedaço pequeno da pele do pescoço. Helena tentava manter o olhar fixo na porta fechada, mas de vez em quando, seus olhos derivavam na direção dele, como se tivessem vontade própria. E cada vez que isso acontecia, ela descobria que ele também estava olhando para ela. "Você está bem?" ele perguntou após 20 minutos de silêncio tenso. Helena assentiu, mas não estava bem. Não estava bem há anos. E estar ali, presa naquele espaço pequeno com o homem que havia se tornado uma obsessão secreta, fazia com que todas as suas defesas começassem a ruir. Era como se o calor estivesse derretendo as camadas de proteção que ela havia construído ao longo dos anos. "Helena", disse César de repente, e ela se sobressaltou. Era a primeira vez que ele dizia seu nome, e a forma como a palavra saiu de sua boca fez algo estranho acontecer em seu estômago. "Sim, senhor." "Não precisa me chamar de senhor. Estamos presos aqui, não em uma reunião de trabalho." Helena assentiu novamente, mas não conseguiu repetir o nome dele. César era um nome forte, imponente, que combinava perfeitamente com o homem à sua frente. Mas dizê-lo em voz alta parecia uma intimidade que ela não estava preparada para assumir. O tempo se arrastava como melado. 30 minutos, 40, 50. César havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa. Helena podia ver os antebraços definidos, cobertos por pelos escuros. Ele havia se sentado no chão encostado na parede do fundo, e depois de muito hesitar, ela fez o mesmo do lado oposto. "Fale comigo", disse ele de repente. "Qualquer coisa." Esse silêncio está ficando intenso. Helena abriu a boca, mas não saiu som algum. "Que tipo de conversa você faz com um homem
que carrega o sobrenome responsável por todas as suas tragédias. Que tipo de intimidade você permite com alguém que pode estar conectado à morte do seu pai? Eu não sou muito boa com conversas, disse ela finalmente. Por quê? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa demais para ser dita em voz alta. Porque conversar significava se expor, porque palavras levavam à proximidade, e proximidade levava à dor, porque ela havia aprendido que o silêncio era mais seguro. Por quê? Foi tudo o que conseguiu responder. César a observou por um longo momento, e Helena teve a impressão de que ele conseguia ver através dela, como se todas as suas camadas de proteção fossem transparentes para aqueles olhos escuros e penetrantes. Eu também não, disse ele finalmente. Eu conversar, quero dizer. A maioria das pessoas que falam comigo quer alguma coisa. Dinheiro, poder, proteção. Hall tem medo de mim. E você tem medo de mim? Ele perguntou, e havia algo na voz dele que Helena não conseguiu identificar. Vulnerabilidade, talvez, ou curiosidade genuína. Helena levantou os olhos para encontrar os dele. Era a primeira vez que se permitia olhar diretamente para César Calderon, e o que viu a surpreendeu. Sim, havia poder ali. Havia perigo. Mas havia também uma tristeza profunda, uma solidão que espelhava a sua própria. Deveria ter, ela respondeu. E foi a primeira vez em anos que fez uma pergunta pessoal para alguém. A pergunta de Helena ficou suspensa no ar como uma ponte frágil entre eles. César a estudou por um longo momento, e ela podia quase sentir o peso de seu olhar sobre a pele. O vermelho da luz de emergência transformava tudo em tons de sangue e sombra, criando uma atmosfera que parecia saída de um sonho febril. Talvez devesse, ele respondeu finalmente, e havia uma honestidade brutal em sua voz. A maioria das pessoas que se aproxima de mim acaba se machucando. É como se eu carregasse uma maldição. Helena sentiu algo se mover dentro do peito. Não era medo, era reconhecimento. Ela conhecia aquela sensação de carregar algo tóxico, algo que contaminava tudo ao redor. Havia passado anos se isolando, convencida de que sua presença só trazia dor para as pessoas que amava. Eu sei como é, disse ela, e as palavras saíram antes que pudesse pensar melhor. Carregar algo que machuca os outros. César se inclinou ligeiramente para frente, os olhos fixos nela. O que você carrega, Helena? O nome dela na boca dele era como uma carícia e um tapa ao mesmo tempo. Helena sentiu o coração acelerar, mas não era apenas atração física. Era como se ele tivesse encontrado uma ferida que ela mantinha cuidadosamente escondida e agora estivesse pressionando exatamente no lugar certo para fazê-la sangrar. Perda. Ela respondeu, e a palavra saiu embargada. Perda e culpa, pelo seu pai. Helena congelou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. César sabia. De alguma forma ele sabia sobre Henrique Vasconcelos, sobre a tragédia que havia destruído sua família. O sangue subiu para o rosto dela, misturando-se com o calor que já tomava conta do elevador. Como você... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Eu sei quem você é, disse César, e sua voz era mais baixa agora, quase um sussurro. Helena Vasconcelos, filha de Henrique Vasconcelos, contador da Calderon Holdings entre 2015 e 2018. Você mudou o sobrenome nos documentos de trabalho, mas não conseguiu mudar os olhos. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Todas as suas precauções, todo o cuidado que havia tomado para permanecer invisível, e ele havia descoberto assim mesmo. Pior, ele sabia desde o começo. Isso significava que cada olhar, cada momento em que ela havia sentido os olhos dele sobre si, não havia sido acidental. Por que não disse nada? Ela perguntou, e havia uma mistura de raiva e desespero em sua voz. Porque eu não sabia o que dizer. César passou a mão pelos cabelos, desarrumando-os pela primeira vez desde que Helena o conhecia. Quando vi seu nome na lista de funcionários, quando descobri quem você era, eu quis te proteger. Proteger de quê? De mim, da minha família, de tudo que nosso sobrenome representa. Helena se levantou bruscamente, ignorando a tontura que a invadiu. O espaço pequeno do elevador, de repente, parecia ainda menor, sufocante. Ela se virou para encarar César, que também havia se levantado e agora estava perigosamente próximo. Você sabia, ela disse,
e sua voz estava tremendo de emoção contida. Você sabia que meu pai trabalhou para vocês. Você sabe o que aconteceu com ele. Helena, não me chame pelo meu nome. A explosão saiu de algum lugar profundo dentro dela. Um lugar que havia mantido trancado por anos. Você não tem o direito de dizer meu nome. Não depois de... Ela não conseguiu terminar a frase porque não tinha certeza do que queria dizer. Não depois de quê? Não depois de ter mentido. Não depois de ter escondido a verdade. Ou não depois de ter feito seu coração acelerar cada vez que entrava em uma sala. Seu pai era um homem bom, disse César, e havia uma dor genuína em sua voz. Ele não mereceu o que aconteceu. Então você admite que não foi suicídio. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer confissão. César desviou o olhar pela primeira vez desde que haviam começado a conversar, e Helena soube que havia acertado em cheio. Eu era apenas um garoto, ele disse finalmente. Tinha 17 anos. Meu pai e meus tios controlavam tudo. Eu não sabia de nada até que foi tarde demais. Mas você soube. Em algum momento você descobriu a verdade. César assentiu lentamente. Anos depois, quando assumi parte dos negócios, quando comecei a ter acesso aos arquivos confidenciais, seu pai havia descoberto algumas irregularidades, transações que não deveriam existir, contas que não batiam. Ele tentou reportar internamente primeiro, tentou fazer a coisa certa. Helena sentia as lágrimas queimando os olhos, mas se recusou a deixá-las cair, e vocês o silenciaram. Eu não, disse César, e havia uma urgência desesperada em sua voz. Eu juro por tudo que é sagrado, Helena. Eu não sabia de nada, até que foi tarde demais. Quando descobri, tentei encontrar evidências, tentei fazer justiça, mas proteger a família era mais importante. Não. César deu um passo em direção a ela, e Helena pôde sentir o calor que irradiava de seu corpo. Proteger você era mais importante. Quando soube que Henrique tinha uma filha, quando descobri que você estava sozinha, eu quis... Você precisava o quê? Eu precisava te proteger dos meus próprios erros. Dos erros da minha família. Helena riu, mas não havia humor algum no som. Então você me contratou? Me trouxe para trabalhar na mesma empresa onde meu pai foi morto? Isso é proteção? Eu pensei que aqui você estaria segura. Onde eu pudesse te ver. Onde eu soubesse que ninguém faria mal a você. E você ficou me observando como se eu fosse um animal em um zoológico. Eu fiquei te observando porque não conseguia parar. A confissão saiu como uma explosão, crua e desesperada. Desde o primeiro dia que te vi, algo em mim mudou. Você era tão intocável, tão ferida. Eu reconheci a dor nos seus olhos, porque é a mesma que eu vejo no espelho todos os dias. Helena sentiu algo se partir dentro do peito. Não era apenas a revelação sobre o pai. Era a honestidade brutal na voz de César, a vulnerabilidade que ele estava mostrando. Era como se estivessem ambos nus naquele elevador, despidos de todas as máscaras e pretensões. Você não tem o direito, ela sussurrou. Você não tem o direito de sentir dor por algo que sua família fez. Você não tem o direito de me proteger depois de ter me destruído. Eu sei. César estava tão próximo agora que ela podia ver as pequenas cicatrizes em seu rosto, a sombra da barba por fazer, a intensidade desesperada em seus olhos. Eu sei que não tenho direito a nada, mas não consegui parar de querer mesmo assim. Querer o quê? Você. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, carregada de uma verdade que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Helena sentiu o corpo inteiro reagir, como se cada célula tivesse sido eletrizada. Era errado. Era impossível. Era a coisa mais perigosa que poderia acontecer. E ainda assim, ela não conseguiu se afastar. Nesse momento, o elevador deu um tranco violento, as luzes piscaram e o sistema voltou a funcionar. O painel digital mostrou números novamente, e a voz mecânica anunciou que eles estavam descendo. A realidade voltou como um balde de água fria, e Helena se afastou de César, como se tivesse sido queimada. Quando as portas se abriram no térreo, ela correu para fora sem olhar para trás, deixando César sozinho no elevador, com o eco de sua própria confissão. Helena chegou ao apartamento em Perdizes como uma fugitiva. Subiu os 4 lances de escada correndo, as mãos tremendo tanto que demorou vários minutos para conseguir abrir a fechadura. Uma vez dentro,
Encostou-se na porta e deslizou até o chão, finalmente permitindo que as lágrimas viessem. Chorou por tudo. Pelo pai, pela mãe, pelos anos de dúvidas e perguntas sem resposta. Chorou pela revelação de que Henrique Vasconcelos havia sido morto por tentar fazer a coisa certa. Chorou pela descoberta de que César sabia quem ela era desde o primeiro dia, mas, principalmente, chorou pela traição de seu próprio corpo, que havia reagido a ele mesmo sabendo a verdade. O fim de semana passou como uma neblina de insônia e culpa. Helena não conseguia parar de pensar na confissão de César, na forma como sua voz havia tremido quando disse você. Havia uma honestidade brutal naquelas palavras que ela não conseguia ignorar por mais que quisesse. E havia algo mais, uma conexão que ia além da atração física, como se reconhecessem um no outro feridas similares. Na segunda-feira, Helena quase não foi trabalhar. Ficou parada na estação do metrô por 20 minutos, debatendo se deveria simplesmente dar meia volta e ir embora de São Paulo. Começar de novo em outro lugar, com outro nome, longe de tudo que a conectasse ao passado. Mas então pensou na mãe, na clínica, nas contas que precisava pagar, e numa parte mais escura de si mesma, pensou em César esperando por ela no 46º andar. Quando chegou ao escritório, tudo parecia diferente. As mesmas mesas, os mesmos computadores, os mesmos colegas cumprimentando-a com acenos distraídos. Mas Helena sentia como se carregasse um segredo radioativo no peito, algo que a estava queimando por dentro e que todos podiam ver. César não apareceu no andar naquele dia, nem na terça. Helena se pegou olhando para o elevador cada vez que ouvia o ruído das portas se abrindo, o coração disparando com a possibilidade de vê-lo. Era patético e ela sabia disso, mas não conseguia parar. Na quarta-feira ele mandou um e-mail. Helena, preciso falar com você. Por favor, não me ignore, César. Ela deletou sem responder. 20 minutos depois chegou outro. Eu sei que você está com raiva. Tem todo o direito de estar, mas me dê uma chance de explicar tudo. Delete. Mais 20 minutos. Seu pai guardou evidências, documentos que podem provar tudo. Encontrei na gaveta dele anos atrás. Estão seguros. Estão esperando por você. Dessa vez, Helena não deletou imediatamente. Ficou olhando para a tela por vários minutos, o cursor piscando sobre o botão de excluir. Evidências. Provas do que realmente havia acontecido com Henrique. Era tudo o que ela queria há 7 anos, e agora estava ao alcance de suas mãos. Mas custava confiar no homem que representava tudo o que ela odiava. Na quinta-feira, César apareceu pessoalmente. Helena estava voltando do almoço quando o viu parado ao lado de sua mesa, conversando baixo com a supervisora. Quando a mulher se afastou, ele permaneceu ali, as mãos nos bolsos esperando. Helena se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. César usava um terno azul marinho que realçava os olhos escuros e havia algo diferente nele. Parecia mais cansado, mais vulnerável. Como se os dias de silêncio também tivessem cobrado um preço. Posso falar com você? Ele perguntou quando ela chegou perto o suficiente. Estamos falando, ela respondeu mantendo a voz baixa e neutra. Em particular. Helena olhou ao redor. Vários colegas estavam fingindo trabalhar, enquanto obviamente prestavam atenção na conversa. A presença de César Calderon no andar administrativo não era algo que passava despercebido. Não temos nada para conversar, ela disse, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. Temos. Sim. César se inclinou ligeiramente para a frente e Helena pôde sentir o perfume familiar. Você quer saber sobre seu pai? Eu tenho as respostas. Todas elas... Helena hesitou. Era uma chantagem emocional e ela sabia disso, mas a promessa de finalmente descobrir a verdade era irresistível demais para ignorar. 5 minutos, ela disse. Na sala de reuniões vazia do final do corredor. César assentiu e se afastou na direção indicada. Helena esperou alguns segundos antes de segui-lo, tentando parecer casual. A sala de reuniões pequena no final do corredor era usada principalmente para armazenar equipamentos antigos, e raramente alguém ia lá. Quando Helena entrou, César já estava lá, parado de costas para a porta, olhando pela janela que dava para o centro da cidade. Ela fechou a porta atrás de si
e ficou parada perto da entrada, mantendo distância. Fale, ela disse. César se virou lentamente. A luz natural que entrava pela janela, Helena pôde ver que ele realmente parecia exausto. Havia olheiras escuras sob os olhos e uma tensão nos ombros que não estava lá antes. Seu pai descobriu que minha família estava lavando dinheiro através da empresa, ele disse sem preâmbulos. Contratos falsos, superfaturamento, contas offshore. Milhões de reais passando por empresas fantasma. Helena sentiu o estômago se contrair, mas forçou-se a manter a expressão neutra. Continue. Ele compilou evidências por meses. Documentos, extratos bancários, e-mails, tudo o que era preciso para derrubar não apenas minha família, mas meia dúzia de políticos e empresários conectados ao esquema. E por isso vocês o mataram. Meu tio Augusto e meu primo Rafael. Sim. A confissão saiu como uma bala direta e devastadora. Eu não soube até anos depois. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, e quando assumi parte dos negócios aos 25, descobri arquivos que não deveria ter visto. Helena sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na parede. Ouvir a confirmação era diferente de suspeitar. Era real, concreto, inescapável. Por que não foi a polícia? Com que evidência? Os documentos que seu pai havia compilado desapareceram. Pelo menos foi o que eu pensei por anos. César deu um passo em direção a ela, até que encontrei uma gaveta secreta no escritório que era dele. Henrique havia feito cópias de tudo e escondido em um lugar que só eu acabei descobrindo por acaso. Onde estão os documentos? Em um cofre, seguro, esperando por você. Helena estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo que viu foi cansaço e uma honestidade brutal que a fazia acreditar nele, apesar de todos os motivos para não acreditar. Por que você está me contando isso? Por que não simplesmente destruiu as evidências? César ficou em silêncio por um longo momento, o olhar fixo no dela. Porque carregar esse segredo está me matando aos poucos, porque toda vez que te vejo, lembro do que minha família fez. E porque... Ele hesitou como se as próximas palavras fossem especialmente difíceis. Porque me apaixonei por você, e não consigo continuar fingindo que não aconteceu. A confissão atingiu Helena como um soco no estômago. Ela havia imaginado, suspeito, mas ouvir as palavras em voz alta fez algo se partir dentro dela. Você não pode, ela sussurrou. Você não pode se apaixonar por mim. Por que não? Porque eu sou filha do homem que sua família matou. Porque isso é impossível. Porque eu deveria te odiar. E você me odeia? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Helena abriu a boca para dizer sim, para confirmar o ódio que deveria sentir, que tinha o direito de sentir. Mas as palavras não vieram, porque a verdade era mais complicada que o ódio. A verdade era que ela sentia muitas coisas por César Calderon, e ódio era apenas uma delas. Eu deveria, ela disse finalmente, mas não deve. Não era uma pergunta, era uma afirmação, dita com uma convicção que fez o coração de Helena acelerar. César deu mais um passo em direção a ela, e agora estavam próximos o suficiente para que ela pudesse ver as pequenas linhas de expressão ao redor de seus olhos. Helena, ele disse, e a forma como pronunciou seu nome fez algo derreter dentro dela. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que deveria ficar longe de você, mas não consigo. Você é a primeira coisa em que penso quando acordo e a última antes de dormir. Você tomou conta de cada canto da minha mente. Helena sentiu as defesas que havia construído ao longo dos anos começarem a ruir. Era perigoso estar tão perto dele, sentir o calor que irradiava de seu corpo, ver a vulnerabilidade em seus olhos. Era perigoso porque uma parte dela queria acreditar, queria se entregar àquela loucura impossível. As evidências, ela disse, tentando se agarrar em algo concreto. Você me mostraria as evidências? Sabe tudo, cada documento, cada prova. Você teria tudo o que precisa para destruir minha família. E você estaria disposto a testemunhar, a confirmar tudo o que sabe? Se for isso que você quiser, sim. Helena o estudou por um longo momento. Era impossível não ver a sinceridade em seus olhos, a disposição de sacrificar tudo por ela. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Eu preciso pensar, ela disse. César assentiu. Quanto tempo você precisa? Não sei. Talvez para sempre. Ele sorriu e foi um sorriso triste, mas genuíno.
Eu vou esperar. Mesmo que seja para sempre. Helena passou o resto da semana em um estado de suspensão emocional. As palavras de César ecoavam em sua mente a cada momento. Me apaixonei por você. Era impossível, inadequado, e ainda assim fazia seu coração acelerar cada vez que lembrava da intensidade em seus olhos quando ele disse aquilo. No sábado, foi visitar a mãe na Clínica São Vicente, como fazia todos os fins de semana há 7 anos. Márcia estava sentada na poltrona ao lado da janela do quarto, olhando para o jardim interno, com aquele olhar distante que Helena conhecia tão bem. Aos 52 anos, ela parecia mais velha, como se a doença mental tivesse acelerado o tempo em seu rosto. Oi, mãe, disse Helena, beijando a testa da mulher e sentando na cadeira ao lado. Márcia se virou lentamente e por um momento seus olhos pareceram focar. Helena, minha menina. Tati, sou eu, mãe. Trouxe suas flores preferidas. Helena colocou o buquê de lírios brancos no vaso sobre a mesinha. Como você está se sentindo? Cansada, disse Márcia. E depois ficou em silêncio por vários minutos. Helena estava acostumada com esses momentos. Aprendera a esperar pacientemente que a mãe organizasse os pensamentos fragmentados. Sonhei com seu pai ontem, disse Márcia de repente. Helena se endireitou na cadeira. Nos últimos anos, Márcia raramente mencionava Henrique de forma coerente. Normalmente eram apenas fragmentos confusos, frases sem sentido. O que você sonhou, mãe? Ele estava no escritório, preocupado. Dizia que havia descoberto algo terrível. Márcia virou-se para Helena com olhos subitamente lúcidos. Ele não se matou, minha filha. Seu pai jamais nos abandonaria. Helena sentiu o coração disparar. Mãe, o que mais você se lembra? Ele escondeu coisas. Papéis importantes. Disse que se algo acontecesse com ele, você deveria procurar... Márcia levou a mão à testa, como se estivesse tentando arrancar a memória de lá. Um nome. Um nome que ele repetia sempre nos últimos dias. Que nome, mãe? Calderon, sussurrou Márcia e a palavra saiu como um fantasma. Mas havia outro. Alguém em quem ele confiava. Alguém jovem. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Jovem como? Um rapaz. Filho de alguém importante. Seu pai dizia que ele era diferente dos outros. Que tinha... Como era mesmo? Ah, sim, que tinha consciência. O mundo de Helena pareceu inclinar ligeiramente. Seria possível que o pai já conhecesse César? Que tivesse confiado nele de alguma forma? Mãe, você tem certeza? O papai falou sobre um Calderon jovem, mas a lucidez havia passado. Márcia voltou a olhar pela janela com aquela expressão distante, e quando Helena tentou fazer mais perguntas, ela apenas murmurava palavras desconexas. Helena saiu da clínica com a mente fervilhando. Durante todo o trajeto de volta para Perdizes, não conseguiu parar de pensar na revelação da mãe. Se Henrique realmente havia mencionado César, isso mudava tudo. Significava que talvez houvesse mais conexão entre eles do que apenas a tragédia. Na segunda-feira, Helena chegou ao trabalho, determinada a manter distância de César. Não importava o que a mãe havia dito, não importava a confissão dele, ou a forma como seu corpo reagia à presença dele. Ela precisava de clareza, de tempo para processar tudo, sem a interferência daqueles olhos escuros que pareciam ver através de sua alma. Mas César parecia ter outros planos. Às 10 da manhã, chegou uma entrega para ela. Um buquê pequeno, mas elegante de lírios brancos. Exatamente como os que ela levava para a mãe. Não havia cartão, mas Helena sabia quem havia mandado. O simbolismo não passou despercebido. Ele sabia sobre as visitas à clínica, sobre as flores que ela comprava todos os sábados. Às 2 da tarde, veio outro presente. Uma caixa pequena com um livro de poemas de Cecília Meirelles. Viagem. Helena abriu na página marcada e encontrou um verso sublinhado a lápis. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Na margem, uma anotação manuscrita. Para alguém que carrega poesia na dor. C. Helena sentiu algo se mover no peito. Era impossível não ficar tocada pela delicadeza dos gestos, pela forma como ele parecia entender sua alma ferida. Mas também era frustrante, porque mostrava o quanto ele a havia observado, o quanto sabia sobre ela. Na quarta-feira, ele apareceu pessoalmente novamente.
Helena estava saindo para o almoço quando o encontrou esperando no lobby. Ele usava jeans escuros e uma camisa branca de algodão sem gravata. Parecia mais jovem assim, mais acessível. "Posso almoçar com você?" Ele perguntou sem preâmbulos. Helena olhou ao redor. O lobby estava cheio de funcionários indo e vindo, e várias pessoas já haviam notado a presença dele. "Não é uma boa ideia", ela disse. "Por favor, só uma conversa." Em público rodeados de pessoas. Nada íntimo ou comprometedor. Helena hesitou. Parte dela queria dizer não, manter as defesas erguidas. Mas outra parte, uma parte mais forte do que gostaria de admitir, queria passar mais tempo com ele. Queria entender melhor o homem por trás da confissão impossível. "1 hora", ela disse finalmente. "E conversamos como colegas de trabalho." César sorriu e foi um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. "Combinado." Foram a um restaurante pequeno a 2 quadras da torre, especializado em comida caseira. Helena pediu uma salada. César um prato feito. Durante os primeiros minutos a conversa foi cautelosa, formal. Ele perguntou sobre o trabalho. Ela respondeu de forma neutra. Mas aos poucos a tensão começou a diminuir. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse César depois que trouxeram a comida. Helena o olhou suspicazmente. "Depende da pergunta. Por que você nunca saiu de São Paulo? Depois do que aconteceu com seu pai, por que ficou?" Helena mexeu a salada com o garfo pensando na resposta. "Minha mãe. Ela precisa de mim, mas você podia tê-la levado junto. Ela está estável aqui. Conhece os médicos, tem uma rotina. E eu..." Helena parou percebendo que estava prestes a revelar mais do que pretendia. "E você?" "Eu não queria que ele ganhasse", ela disse finalmente. "Quem quer que tenha matado meu pai. Não queria que pensasse que havia me quebrado." César a estudou por um longo momento. "Você é mais forte do que imagina." "Não me sinto forte. As pessoas mais fortes raramente se sentem assim." Havia algo na voz dele, uma compreensão que ia além da simpatia superficial. Helena se perguntou que tipo de dor César carregava, que tipo de peso o fazia entender tão bem a solidão alheia. "E você?" ela perguntou impulsivamente. "Por que nunca se casou? Assumiu os negócios da família cedo. Deve ter tido muitas oportunidades." César sorriu amargamente. "É difícil confiar em alguém quando você sabe que seu sobrenome é um ímã para interesseiros. E é ainda mais difícil quando você carrega segredos que poderiam destruir qualquer relacionamento, como o segredo sobre meu pai, entre outros." Helena sentiu uma curiosidade perigosa crescer dentro dela. Que outros segredos César carregava? Que outras culpas pesavam em seus ombros? "Minha mãe disse uma coisa estranha no fim de semana", ela disse de repente. Não havia planejado contar, mas as palavras saíram sozinhas. César se inclinou para a frente interessado. "O que ela disse?" "Que meu pai mencionava um Calderon jovem, alguém em quem ele confiava." Helena estudou o rosto dele, procurando alguma reação. "Esse alguém era você?" O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. César desviou o olhar, a mandíbula contraída como se estivesse lutando contra alguma memória dolorosa. "Sim", ele disse finalmente. "Seu pai me procurou algumas semanas antes de morrer. Ele sabia que eu não estava envolvido nas operações mais sombrias da família. Achava que eu poderia ser um aliado." "E você foi?" Tentei ser, mas eu era jovem, inexperiente. Subestimei o perigo que ele corria." César encontrou os olhos dela novamente. "Se eu soubesse o que iam fazer, teria impedido, de qualquer forma." Helena viu a dor genuína em seus olhos e sentiu algo amolecer dentro do peito. Havia uma diferença entre culpa e responsabilidade, e ela estava começando a entender que César carregava mais da primeira do que da segunda. "Por isso você me protege", ela disse. "Por causa da promessa que não pôde cumprir para ele." "No começo, sim, mas agora..." César hesitou, como se as próximas palavras fossem especialmente arriscadas. "Agora é porque não consigo imaginar minha vida sem saber que você está bem." A confissão ficou suspensa no ar entre eles, carregada de uma intensidade que fez Helena se sentir exposta e vulnerável. Era perigoso estar sentada ali, olhando nos olhos dele, sentindo o coração acelerar com palavras que não deveria querer ouvir. "César,
Ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Eu sei. Ele disse, e sua voz estava mais baixa agora. Eu sei que é impossível. Sei que não faz sentido. Mas algumas coisas não precisam fazer sentido para serem verdadeiras. Helena sentiu as defesas que havia construído ao longo dos anos começarem a ruir novamente. Era como se César tivesse encontrado a frequência exata que fazia suas muralhas emocionais vibrarem até se partirem. Helena saiu do almoço com César, em um estado de confusão emocional que beirava o pânico. Cada palavra que ele havia dito, cada olhar que haviam trocado, estava gravado em sua memória com uma clareza dolorosa. Durante o resto da tarde, tentou se concentrar no trabalho, mas seus dedos digitavam automaticamente enquanto sua mente reproduzia infinitamente o momento em que ele disse: "Não consigo imaginar minha vida sem saber que você está bem." Naquela noite, deitada na cama de solteiro do apartamento pequeno, Helena se pegou tocando os próprios lábios e imaginando como seria beijá-lo. Era um pensamento perigoso, proibido, mas que se recusava a sair de sua mente. Ela nunca havia beijado ninguém com real desejo. Os poucos beijos de sua adolescência haviam sido experiências clínicas, vazias de qualquer emoção genuína. Mas a ideia de tocar os lábios nos de César fazia seu corpo inteiro reagir de formas que ela não sabia que eram possíveis. Era errado. Era uma traição à memória do pai, à dor da mãe, a tudo que sua família havia sofrido. Mas era também a primeira vez em anos que ela se sentia verdadeiramente viva. Na quinta-feira, César não apareceu no escritório. Helena se pegou olhando para o elevador a cada ruído, o coração disparando com a expectativa de vê-lo. Quando o dia terminou sem nenhum sinal dele, sentiu uma decepção desproporcional que a assustou. Era como se tivesse se acostumado com a intensidade da presença dele, e agora sua ausência deixava um vazio palpável. Na sexta-feira, ela recebeu um bilhete simples, entregue por um funcionário da recepção. Se quiser ver as evidências sobre seu pai, estarei no apartamento da cobertura hoje às 7 da noite. Endereço: edifício Copacabana, Rua Augusta, 1247, último andar. Se não for, entenderei. César. Helena leu o bilhete 3 vezes, as mãos tremendo ligeiramente. Era isso. A oportunidade de finalmente ver as provas que poderiam explicar tudo, que poderiam dar sentido à morte do pai e ao sofrimento da família. Mas também era um convite para entrar no mundo particular de César, para cruzar uma linha que não teria volta. Passou o resto do dia tentando se convencer de que deveria ir apenas pelas evidências, que sua motivação era puramente a busca por justiça. Mas no fundo sabia que havia algo mais, uma força magnética que a puxava em direção a ele independentemente das consequências. Às 6:30 da tarde, Helena estava parada na frente do espelho do banheiro do escritório, tentando decidir se deveria soltar os cabelos. Há anos que os mantinha sempre presos em um coque austero, como se fosse uma armadura. Mas agora, olhando para o próprio reflexo, se perguntou como seria ser vista como mulher, não apenas como a secretária invisível. Com dedos hesitantes, tirou os grampos que prendiam os cabelos. Eles caíram em ondas castanhas pelos ombros, transformando completamente sua aparência. No reflexo, viu uma mulher que não reconhecia, mais jovem, mais feminina, mais vulnerável. O edifício Copacabana era um dos mais luxuosos da Rua Augusta, com portaria imponente e decoração que gritava riqueza discreta. Helena deu seu nome ao porteiro, que a direcionou para um elevador privativo que levava diretamente à cobertura. Durante a subida, ela tentou se preparar mentalmente para o que encontraria, mas nada poderia tê-la preparado para a realidade. A porta do elevador se abriu diretamente no apartamento, revelando um espaço que era mais obra de arte do que moradia. Pé direito alto, janelas enormes que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, decoração minimalista mas requintada. E no centro de tudo, César. Ele usava jeans escuros e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, os cabelos ligeiramente desarrumados, como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Quando viu Helena com os cabelos soltos, algo mudou em sua expressão. Seus olhos se escureceram de uma forma que fez o estômago dela se contrair. "Você veio", ele disse, e havia uma mistura de alívio e surpresa em sua voz. Pelas evidências,
Helena disse rapidamente, como se precisasse lembrar a si mesma do motivo de estar ali. Claro, César assentiu, mas seu olhar ainda estava fixo nos cabelos dela. Você está diferente. Helena passou a mão pelos cabelos soltos, um gesto inconsciente que fez César engolir em seco. Onde estão os documentos? César a conduziu até uma sala que obviamente servia como escritório. Uma das paredes era ocupada por um cofre grande e moderno. Ele digitou uma sequência de números e a porta se abriu com um ruído suave. Tudo está aqui, disse ele, tirando uma pasta grossa. Cópias de extratos bancários e e-mails impressos, contratos. Tudo que seu pai compilou nos meses antes de morrer. Helena pegou a pasta com mãos trêmulas. Era pesada, substancial. Meses de investigação do pai, resumidos em papel e tinta. Abriu a primeira página e viu a caligrafia familiar de Henrique, anotações meticulosas ao lado de números que não faziam sentido para ela. Posso sentar e ler com calma? Ela perguntou. Claro, fique à vontade. Vou preparar um café. César se afastou, deixando Helena sozinha com os fantasmas do passado. Ela se sentou na poltrona de couro atrás da mesa e começou a folhear os documentos. Lentamente, um padrão começou a emergir. Transferências suspeitas, empresas fantasma, contratos superfaturados. Seu pai havia descoberto um esquema complexo de lavagem de dinheiro que envolvia não apenas a família Calderon, mas políticos e empresários influentes. Uma hora depois, quando César voltou com 2 xícaras de café, Helena estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva. Raiva pura e ardente contra as pessoas que haviam matado um homem honesto por tentar fazer a coisa certa. Helena, César disse suavemente, colocando uma das xícaras ao lado dela. Ele sabia que ia morrer. Ela disse, a voz embargada. Nas últimas anotações, ele fala sobre esconder as evidências porque se algo acontecer comigo... Ele sabia e mesmo assim continuou investigando. César se ajoelhou ao lado da poltrona, os olhos no nível dos dela. Ele era corajoso. Mais corajoso do que qualquer um de nós. E vocês o mataram por isso. Eu não, disse César, e havia uma urgência desesperada em sua voz. Helena, eu juro pela memória do seu pai que eu não sabia de nada até que foi tarde demais. Helena o olhou através das lágrimas. Via a dor genuína em seus olhos, a culpa que o consumia. E pela primeira vez acreditou completamente nele. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei que você não fez. O alívio que passou pelo rosto de César foi palpável. Ele fechou os olhos por um momento, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. O que você vai fazer com as evidências? Ele perguntou. Não sei. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Parte de mim quer entregar tudo para a polícia. Ver todos pagarem pelo que fizeram. Mas outra parte o quê? Helena o olhou nos olhos e pela primeira vez permitiu que ele visse toda a confusão que sentia. Outra parte não quer destruir você no processo. A confissão ficou suspensa no ar entre eles. César se inclinou para a frente, e de repente estavam próximos demais, respirando o mesmo ar. Helena, ele sussurrou, e havia algo em sua voz que fez cada terminação nervosa dela se acender. Eu não deveria estar aqui, ela disse, mas não se afastou. Mas está. Eu não deveria querer isso. Mas quer. Não era uma pergunta. Era uma afirmação, dita com uma convicção que fez o coração de Helena acelerar até doer, porque era verdade. Deus a ajudasse, era verdade. César levantou a mão lentamente, dando a ela tempo para se afastar. Quando ela não se moveu, ele tocou o rosto dela com uma delicadeza que a fez tremer. O polegar traçou a linha da maçã do rosto, limpando uma lágrima que havia escapado. Você é a coisa mais bonita que já vi, ele disse, e sua voz era rouca, carregada de uma emoção que fez Helena se sentir nua. César, ela sussurrou. E foi um pedido e uma súplica ao mesmo tempo. Ele se inclinou para a frente, até que seus rostos estavam a centímetros de distância. Helena podia sentir a respiração dele em seus lábios. Podia ver cada detalhe de seus olhos escuros. Se você quiser que eu pare, diga agora. Ele sussurrou. Helena abriu a boca para dizer as palavras que sabia que deveria dizer. Para colocar um fim àquela loucura, antes que fosse tarde demais. Mas as palavras não vieram. Em vez disso, ela fechou os olhos e se inclinou para a frente.
O primeiro toque dos lábios dele nos dela foi suave, hesitante, como se ele estivesse perguntando permissão. Mas quando Helena correspondeu, quando suas bocas se abriram uma para a outra, tudo mudou. O beijo se tornou urgente, desesperado, anos de solidão e desejo reprimido explodindo entre eles. Helena nunca havia sido beijada assim. Nunca havia sentido o mundo desaparecer ao seu redor. Nunca havia experimentado o tipo de fome que a fazia querer se perder completamente em outra pessoa. As mãos de César estavam em seus cabelos, no seu rosto, e ela se descobriu agarrando a camisa dele, como se fosse se afogar sem o contato. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Helena olhou nos olhos de César e viu seu próprio desespero refletido ali. "O que nós fizemos?" ela sussurrou. "Algo que devíamos ter feito há muito tempo", ele respondeu. E a verdade naquelas palavras a assustou mais do que qualquer mentira poderia. O beijo mudou tudo entre eles. Quando se separaram, Helena sentia como se tivesse cruzado uma ponte que pegou fogo atrás dela. Não havia mais volta. Não havia mais como fingir que não sentia o que sentia, que não desejava o que desejava. Helena. César disse seu nome como uma oração, as mãos ainda entrelaçadas em seus cabelos. "Você tem certeza?" Ela não tinha certeza de nada. Não tinha certeza de que aquilo fosse certo, de que não fosse uma traição aos pais, de que não fosse a maior loucura de sua vida. Mas tinha certeza de uma coisa: não conseguia parar. "Não", ela respondeu com honestidade brutal. "Não tenho certeza de nada, mas não consigo ir embora." César a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar cada nuance de sua expressão. "Eu não quero que você se arrependa." "Eu já me arrependo", ela disse, e havia uma verdade dolorosa naquelas palavras, mas não do jeito que você imagina. Ele franzou a sobrancelha, confuso. "Eu me arrependo de ter esperado tanto tempo para sentir isso", ela esclareceu, e viu o impacto das palavras no rosto dele. César se levantou lentamente, estendendo a mão para ela. Helena olhou para aquela mão oferecida, forte, elegante, carregada de promessas que ela não sabia se estava pronta para aceitar. Mas quando tocou os dedos nos dele, sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o corpo. Ele a conduziu pelos corredores da cobertura até o quarto principal. Era um espaço amplo e minimalista, dominado por uma cama king size, com lençóis brancos impecáveis. Janelas enormes ofereciam uma vista noturna de São Paulo, que parecia saída de um filme. As luzes da cidade piscando como estrelas terrestres. "Se em qualquer momento você quiser parar", César começou, mas Helena o silenciou colocando os dedos sobre seus lábios. "Não fale", ela sussurrou. "Se eu pensar muito, vou encontrar 1000 razões para não fazer isso." César beijou os dedos dela, um gesto tão íntimo que fez seu estômago se contrair. "Então não pense." Era mais fácil falar do que fazer. Helena havia passado anos treinando a mente para analisar, controlar, manter distância. Mas quando César começou a beijar seu pescoço, quando sentiu os lábios dele na pele sensível atrás da orelha, o pensamento se tornou impossível. Eles se despiram lentamente, como se estivessem desembrulhando um presente frágil que poderia se quebrar com pressa. Helena sentia as mãos tremendo enquanto desabotoava a camisa de César, revelando o tórax definido, a pele bronzeada. Quando foi a vez dele, César tratou cada peça de roupa dela como se fosse sagrada, os olhos escuros estudando cada centímetro de pele revelada. "Você é perfeita", ele sussurrou quando ela ficou apenas de calcinha e sutiã, e havia uma reverência em sua voz que fez Helena se sentir verdadeiramente vista pela primeira vez na vida. "Não sou", ela protestou, tentando cobrir o corpo com os braços. Anos de invisibilidade autoimposta haviam a deixado insegura sobre a própria aparência. César segurou delicadamente os pulsos dela, impedindo que se escondesse. "Para mim, você é." Quando finalmente estavam nus um diante do outro, Helena sentiu uma mistura de vulnerabilidade e poder que nunca havia experimentado. César a olhava como se ela fosse a primeira mulher que já havia visto. E havia algo em seus olhos que ia muito além do desejo físico. Eles se beijaram novamente, mas dessa vez foi diferente. Mais lento, mais profundo, como se estivessem tentando memorizar cada sensação. As mãos de César percorreram o corpo dela
com uma paciência que a enlouquecia, tocando-a como se fosse algo precioso que poderia quebrar. Eu nunca... Helena começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando ele beijou a curva entre o pescoço e o ombro. Eu sei, ele sussurrou contra a pele dela. Vamos devagar. Mas Helena não queria devagar. Queria ser consumida. Queria se perder completamente naquela loucura. Quando ele finalmente a tocou onde ela mais precisava, quando sentiu os dedos dele explorando, com uma delicadeza que a fazia tremer, pensou que poderia morrer de tanto prazer. César, ela gemeu. E foi a primeira vez que disse o nome dele com verdadeira intimidade. Estou aqui, ele respondeu, e havia uma emoção em sua voz que ia muito além da paixão física. Estou aqui com você. Quando ele finalmente se posicionou sobre ela, quando ela sentiu o peso de seu corpo pressionando o dela contra o colchão, Helena soube que não havia mais volta. Era isso. Era o momento em que deixaria de ser a mulher intocável que havia sido por tantos anos. Olhe para mim, César pediu, e quando ela abriu os olhos, viu que ele estava se segurando para não se mover. Quero ver você. A primeira penetração foi intensa, uma mistura de dor e prazer que fez Helena arquear as costas. César parou imediatamente, o rosto contraído de preocupação. Você está bem? Helena assentiu, as mãos agarrando os ombros dele. Não pare. Por favor, não pare. Ele se moveu lentamente e cuidadosamente, até que a dor deu lugar apenas ao prazer. Helena nunca havia imaginado que pudesse se sentir tão completa, tão conectada a outra pessoa. Era como se tivessem sido feitos para se encaixar perfeitamente. Quando o ritmo se intensificou, quando os movimentos se tornaram mais urgentes, Helena sentiu algo crescer dentro dela, uma pressão deliciosa que a fazia perder o controle. César parecia saber exatamente como tocá-la, como movimentar o corpo para levá-la ao limite. Deixe vir, ele sussurrou no ouvido dela. Deixe ir. E Helena deixou. Deixou-se quebrar completamente nos braços dele, gritando de prazer de uma forma que nunca havia imaginado ser possível. César a seguiu segundos depois, o nome dela nos lábios como uma bênção. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, respirações ainda aceleradas, corpos suados e entrelaçados. Helena sentia como se tivesse sido remontada do zero, como se a mulher que havia entrado naquele quarto fosse completamente diferente da que estava deitada ali agora. Em que você está pensando? César perguntou, os dedos traçando círculos preguiçosos em suas costas. Que deveria me sentir culpada, Helena respondeu com honestidade. Mas não me sinto. E como se sente? Helena pensou na pergunta. Como se sentia? Completa, viva, transformada, assustada, tudo ao mesmo tempo. Como se tivesse acordado de um sono muito longo, ela disse finalmente. César a puxou mais para perto, beijando o topo de sua cabeça. Eu te amo, ele disse de repente, e as palavras saíram como se ele não pudesse mais segurá-las. Helena se afastou para olhar em seus olhos. Havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca havia visto antes, como se ele estivesse se oferecendo completamente para ela. César, eu sei que é loucura, sei que não faz sentido, mas eu te amo, Helena. Te amo desde o primeiro dia que te vi e agora não consigo imaginar existir sem você. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que seu corpo não sabia como processá-la. Eu também te amo. Ela sussurrou, e foi a primeira vez que disse essas palavras para alguém e realmente as sentia. Eu não deveria, mas amo. Eles se beijaram novamente e dessa vez foi um beijo de promessa, de compromisso. Helena sabia que haviam cruzado uma linha da qual não poderiam voltar. Sabia que amar César Calderon significava aceitar uma vida de complicações, de conflitos, de escolhas impossíveis. Mas pela primeira vez em anos, ela não estava pensando nas complicações. Estava pensando apenas na sensação de estar nos braços do homem que amava, de ter finalmente encontrado alguém que a via completamente e a amava mesmo assim. Naquela noite, eles fizeram amor mais 2 vezes, cada uma mais intensa que a anterior. Helena descobriu um lado de si mesma que não sabia que existia. Selvagem, apaixonado, capaz de uma entrega completa, que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Quando finalmente adormeceram,
Entrelaçados nos lençóis desarrumados, Helena teve a sensação de que sua vida havia se dividido em duas partes, antes daquela noite e depois dela. E apesar de todos os motivos que tinha para se arrepender, apesar de toda a dor e complicação que aquele amor prometia trazer, ela não mudaria nada. Pela primeira vez na vida, Helena Vasconcelos estava verdadeiramente viva. Helena acordou com a luz dourada da manhã de sábado, entrando pelas janelas enormes da cobertura. Por um momento, não soube onde estava. Então sentiu o braço de César ao redor de sua cintura, o calor de seu corpo contra as suas costas, e tudo voltou de uma vez. A noite anterior à entrega, as palavras de amor sussurradas no escuro, ela se virou cuidadosamente para observar o rosto dele dormindo. César parecia mais jovem assim. As linhas de tensão que normalmente marcavam suas feições, suavizadas pelo sono. Helena estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dele, ainda não acreditando completamente que aquilo havia acontecido. "Bom dia", disse César, abrindo os olhos e pegando-a de surpresa. Sua voz estava rouca de sono, e o sorriso que se espalhou por seu rosto fez o coração de Helena acelerar. "Bom dia", ela respondeu, subitamente tímida. À luz do dia, a magnitude do que haviam feito começava a se estabelecer. César se inclinou e a beijou, um beijo lento e doce que fez Helena derreter novamente. Quando se separaram, ele estudou o rosto dela com atenção. "Você está se arrependendo?", ele perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que a fez se apertar contra ele. "Não", ela disse, e percebi que era verdade. Apesar de todas as complicações que aquilo representava, ela não se arrependia. "Você está?" "Jamais", ele respondeu com uma convicção que a fez sorrir. Passaram a manhã na cama, conversando baixo, se conhecendo de formas que iam além do físico. César contou sobre a infância solitária em uma família obcecada por poder, sobre a pressão de carregar um sobrenome que pesava como uma cruz. Helena falou sobre os anos cuidando da mãe, sobre a solidão que havia se tornado sua companhia constante. Era quase meio-dia quando Helena percebeu que precisava ir embora. Tinha compromisso de visitar a mãe na clínica e não podia faltar. "Posso te levar?", César ofereceu enquanto ela se vestia. "Não é uma boa ideia", Helena respondeu abotoando a blusa. "Se alguém nos vir juntos..." "Helena." César se aproximou e segurou delicadamente o rosto dela entre as mãos. "Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar." "Mas eu me importo", ela disse, e viu a mágoa passar pelos olhos dele. "Não por vergonha de você, mas porque preciso de tempo para processar isso tudo." César assentiu, embora claramente não gostasse da ideia. "Quando vou te ver de novo?" A pergunta fez algo se apertar no peito de Helena. Quando veria César novamente? Como isso funcionaria? Eles não podiam continuar se encontrando secretamente para sempre. "Não sei", ela respondeu honestamente. Helena saiu da cobertura em um estado de confusão emocional. Tomou o metrô até Santana, com a sensação de que todos podiam ver a mudança nela, como se carregasse uma marca visível da noite anterior. Sentia-se diferente, transformada de uma forma fundamental que não sabia como esconder. Na clínica São Vicente, encontrou a mãe mais agitada que o normal. Márcia caminhava pelo quarto pequeno com passos nervosos, murmurando palavras que Helena não conseguia entender. "Mãe, o que está acontecendo?" Helena perguntou, segurando delicadamente o braço de Márcia para fazê-la parar de andar. "Ele estava aqui", disse Márcia, os olhos arregalados de uma forma que Helena conhecia bem. Era o olhar que a mãe tinha quando estava tendo um episódio mais intenso. "Quem estava aqui, mãe?" "Seu pai." "Ele veio me avisar." Márcia agarrou as mãos de Helena com força surpreendente. "Helena, você precisa ser cuidadosa." "Eles sabem." "Quem sabe, mãe?" "Sabe o quê?" Mas Márcia já havia se perdido novamente, voltando a murmurar frases desconexas. Helena conseguiu acalmá-la aos poucos, conversando baixo e fazendo carinho em seus cabelos grisalhos. Era parte da rotina. Os episódios vinham e iam, e Helena havia aprendido a lidar com eles. Foi quando estava arrumando os pertences da mãe que Helena encontrou a carta. Estava escondida entre as páginas de um livro antigo de poesias, que Márcia sempre mantinha na mesinha de cabeceira. Uma carta amarelada, com a caligrafia familiar de Henrique Vasconcelos.
Helena sentiu o coração parar quando viu as primeiras palavras. Minha querida Helena, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. E sua mãe finalmente encontrou coragem para te mostrar esta carta. As mãos de Helena tremeram enquanto continuava lendo. Eu descobri coisas sobre a família Calderon que não deveria ter descoberto. Esquemas de lavagem de dinheiro, conexões com organizações criminosas, mortes encomendadas. Tentei fazer a coisa certa. Tentei denunciar através dos canais oficiais, mas descobri que a corrupção vai mais fundo do que imaginava. Há apenas uma pessoa na família Calderon em quem penso que posso confiar, o filho mais novo, César. Ele é diferente dos outros, tem uma consciência que os demais perderam há muito tempo. Se algo acontecer comigo, talvez ele possa te ajudar a encontrar justiça. Mas Helena, minha filha querida, você precisa saber de algo que pode mudar tudo. César não é apenas um aliado em potencial. Há uma conexão entre vocês que vai além do que você imagina. Helena parou de ler, o coração batendo tão forte que doía. Que conexão? Que ligação poderia existir entre ela e César, além da tragédia que havia destruído sua família? Continuou lendo com mãos cada vez mais trêmulas. Há 26 anos, quando você tinha apenas alguns meses de vida, você e César foram prometidos um ao outro. O mundo de Helena pareceu inclinar perigosamente. Prometidos? O que isso significava? Foi um acordo entre mim e Rodrigo Calderon, pai de César. Um pacto feito para selar uma aliança de negócios, uma forma de unir nossas famílias. Claro, isso foi antes de eu descobrir o que a família Calderon realmente era, antes de entender que havia vendido minha filha para o diabo. Tentei quebrar o acordo. Tentei encontrar uma forma de te libertar dessa promessa. Foi parte do que me colocou em perigo. Os Calderon nunca desistem do que consideram deles por direito. Helena sentia como se estivesse sufocando. Prometida. Ela havia sido prometida a César desde bebê, como se fosse uma propriedade a ser transferida. E a noite anterior? Deus do céu, a noite anterior havia sido o cumprimento de um contrato que ela nem sabia que existia. A carta continuava. Se César vier até você, se ele tentar se aproximar, você precisa saber que pode não ser por acaso. Pode ser porque ele sabe do acordo. Pode ser porque foi criado acreditando que você pertence a ele. Mas também pode ser genuíno. César sempre foi diferente. Quando o conheci, vi nele uma humanidade que falta aos outros membros de sua família. Se o amor que ele demonstrar for real, se ele estiver disposto a renunciar a tudo por você, talvez então você possa confiar nele. A escolha é sua, minha filha. Sempre foi e sempre será sua. Nenhum acordo feito por homens pode decidir seu destino. Mas você merece saber a verdade antes de fazer essa escolha. Com todo o meu amor, papai. Helena deixou a carta cair no chão, as pernas fraquejando até que teve que se sentar na cadeira ao lado da cama da mãe. Tudo fazia sentido agora. A forma como César sempre soube quem ela era. A obsessão que ele demonstrava. A proteção que oferecia. Não havia sido amor à primeira vista. Havia sido o cumprimento de uma promessa feita quando ela ainda era um bebê. Ele mentiu, ela sussurrou para o quarto vazio. Ele mentiu sobre tudo. Márcia, que havia ficado quieta durante a leitura, se aproximou da filha com uma lucidez súbita. Não. Minha filha, disse ela, a voz mais clara do que Helena havia ouvido em anos. Ele não mentiu sobre o amor. Eu vi nos olhos dele quando era criança. Vi a forma como olhava para sua fotografia. O acordo existia, mas o que cresceu depois foi real. Como você pode saber? Márcia sorriu tristemente. Porque conheço a diferença entre obrigação e devoção. E o que vi nos olhos daquele menino anos atrás era devoção. Helena se levantou bruscamente. A carta ainda no chão a seus pés. Eu preciso ir embora. Helena, espere. Mas ela já estava saindo, deixando a mãe e a carta para trás. Precisava de ar. Precisava de espaço para pensar. Precisava entender se tudo o que havia sentido na noite anterior havia sido real ou apenas o produto de uma manipulação que durava décadas. Na rua, enquanto caminhava sem direção, Helena sentiu o telefone vibrar. Uma mensagem de César. Não consigo parar de pensar em você. Quando posso te ver de novo? Helena olhou para a mensagem por um longo momento, então digitou uma resposta. Precisamos conversar. Agora eu sei do acordo.
A resposta veio quase imediatamente. Helena, deixe-me explicar. Mas ela já havia desligado o telefone. Não estava pronta para explicações. Não ainda. Primeiro, precisava decidir se ainda havia algo a ser explicado, ou se tudo o que havia acontecido entre eles não passava de uma mentira bem contada. Helena não conseguiu voltar para casa. Vagou pelas ruas de São Paulo por horas, a mente fervilhando com a revelação da carta. Cada palavra que César havia dito para ela agora parecia carregada de um significado sinistro. Eu te observava muito antes daquele dia, ele havia confessado. Claro que observava. Ela era uma propriedade que ele havia herdado, uma promessa que precisava ser cumprida. O telefone não parava de tocar. César ligava insistentemente, mas Helena rejeitava todas as chamadas. Não estava pronta para ouvir mais mentiras, mais manipulações disfarçadas de romantismo. Às 8 da noite, exausta física e emocionalmente, Helena finalmente voltou para o apartamento em Perdizes. Subiu as escadas devagar, cada degrau parecendo uma montanha. Quando chegou ao seu andar, encontrou César parado na frente da porta. Ele parecia arrasado. O terno estava amarrotado, os cabelos desarrumados, e havia uma desesperança em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Quando a viu, ele se levantou rapidamente da posição onde estava sentado no chão do corredor. Helena, por favor, me deixe explicar. Não há nada para explicar, ela disse, a voz gelada enquanto procurava as chaves na bolsa. Agora eu entendo tudo. Você não entende nada. César deu um passo em direção a ela, mas Helena se afastou como se ele fosse tóxico. Eu entendo perfeitamente. Entendo que desde que nasci, fui tratada como uma propriedade da sua família. Entendo que você sempre soube disso e fingiu que nosso encontro foi casual. Helena, por favor, me escute. Por quê? Para que você me conte mais mentiras. Para que você me convença de que tudo o que aconteceu ontem foi real. Helena conseguiu abrir a porta e se virou para encará-lo. Você sabia do acordo quando me contratou. Sabia quando começou a me observar. Sabia quando me beijou. Sim, eu sabia, César admitiu. E a honestidade brutal em sua voz a pegou de surpresa. Sempre soube. Mas isso não significa que menti sobre meus sentimentos. Helena riu, mas foi um som amargo, sem humor. Claro que significa. Como posso saber o que é real quando tudo começou com uma mentira? Porque você me conhece, César disse, entrando no apartamento atrás dela, antes que ela pudesse impedi-lo. Você me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo. Olhe nos meus olhos e me diga que não vê amor verdadeiro ali. Helena se virou para encará-lo, preparada para dispensá-lo de uma vez por todas. Mas quando olhou em seus olhos, viu uma vulnerabilidade tão crua, tão desesperada, que quase a fez tropeçar. Havia dor ali, sim, mas também havia algo mais. Algo que parecia genuíno demais para ser fingido. Não importa o que eu vejo, ela disse tentando se manter firme. Importa o que você escondeu de mim. Então, deixe-me contar toda a verdade. César fechou a porta atrás de si e ficou parado perto da entrada, como se soubesse que qualquer movimento em direção a ela seria interpretado como ameaça. Sim, eu sabia do acordo. Meu pai me contou quando fiz 16 anos. Disse que eu havia sido prometido para a filha de Henrique Vasconcelos desde pequeno. Helena sentiu o estômago se contrair ao ouvir aquilo confirmado. Mas, Helena, eu rejeitei o acordo imediatamente. Disse ao meu pai que não me casaria com uma estranha, só porque ele havia decidido isso quando eu era criança. Helena piscou surpresa. Você rejeitou? Completamente. Disse que quando me casasse, seria por amor, não por obrigação. César passou a mão pelos cabelos, um gesto de nervosismo que ela havia aprendido a reconhecer. Meu pai ficou furioso. Disse que eu era ingrato, que não entendia a importância das alianças familiares. Mas então por quê? Quando seu pai começou a investigar nossa família, quando descobriu os esquemas de lavagem de dinheiro, meu tio Augusto viu uma oportunidade. Ele sugeriu que se livrássemos de Henrique, o acordo matrimonial ficaria sem validade, que você ficaria órfã e vulnerável e não haveria mais pressão para cumprir a promessa. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Eles mataram meu pai para quebrar o acordo? Parcialmente, sim. Era uma forma de resolver dois problemas ao mesmo tempo: silenciar uma ameaça e cancelar um compromisso que eu havia rejeitado. César fechou os olhos por um momento,
como se a memória fosse dolorosa demais. Eu não soube de nada até que foi tarde demais. Quando descobri anos depois, fiquei obcecado em encontrar você. Por culpa. No começo, sim. Eu sentia que tinha uma dívida com você, com a memória do seu pai. César a olhou diretamente nos olhos. Mas quando finalmente te encontrei, quando te vi pela primeira vez naquele escritório, algo mudou. Helena sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a expressão neutra. O que mudou? Eu me apaixonei por você à primeira vista. A confissão saiu como uma bala direta e devastadora. Não pela menina que havia sido prometida para mim, mas pela mulher que você se tornou. Pela sua força, pela sua dignidade, pela forma como carregava a dor sem deixar que ela te quebrasse. César, você quer saber por que eu te observava tanto? Por que não conseguia ficar longe? Não era porque sentia que você me pertencia. Era porque reconhecia em você algo que eu havia perdido há muito tempo. O quê? Esperança, ele disse simplesmente. Você me fez acreditar que ainda havia bondade no mundo, que ainda havia pessoas capazes de amar sem segundas intenções. Helena sentiu lágrimas queimando os olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Como posso acreditar em você? Como posso saber que não está apenas cumprindo o que foi planejado desde o começo? César deu um passo em direção a ela devagar, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Porque se eu estivesse apenas cumprindo uma obrigação, não teria passado anos tentando destruir minha própria família para fazer justiça ao seu pai. O que você quer dizer? Eu juntei evidências contra meu tio Augusto e meu primo Rafael. Documentos que provam o envolvimento deles na morte do seu pai. Estava esperando o momento certo para entregá-los à polícia. César tirou um envelope do bolso interno do paletó. Eles estão aqui. Tudo o que você precisa para destruir as pessoas que mataram Henrique. Helena olhou para o envelope com uma mistura de choque e descrença. Por quê? Por que você faria isso? Porque te amo mais do que amo minha própria família. Porque sua paz vale mais para mim do que meu sobrenome ou minha herança. César estendeu o envelope para ela. Isso vai destruir metade dos Calderon, incluindo parte dos meus próprios negócios. Mas se for isso que você precisa para acreditar que meus sentimentos são genuínos, então aceite. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Era pesado, substancial. Quando abriu, viu documentos oficiais, extratos bancários, gravações transcritas. Era tudo o que ela precisava para colocar os assassinos do pai na cadeia. Isso pode te destruir também, ela disse, folheando as páginas. Eu sei. Você pode ir preso como cúmplice. Eu sei. Pode perder tudo. Eu não me importo. César deu mais um passo em direção a ela. Helena, eu passei anos carregando a culpa pela morte do seu pai. Anos sabendo que pessoas da minha família tiraram de você a única coisa que realmente importava. Se entregar isso para a polícia, é o preço que tenho que pagar para ter uma chance de ser feliz com você. Então é um preço pequeno. Helena olhou nos olhos dele e viu algo que a fez tremer. Não era apenas amor, era devoção. O tipo de devoção que faz uma pessoa sacrificar tudo pelo bem-estar de quem ama. Você realmente faria isso? Ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Já fiz, César respondeu. Esses documentos já foram copiados e enviados anonimamente para 3 promotores diferentes. A investigação vai começar na segunda-feira, independentemente do que você decidir fazer comigo. Helena sentiu o mundo inclinar ao seu redor. Você já denunciou sua própria família? Sim, porque era a coisa certa a fazer. Porque seu pai merecia justiça. E porque... Ele hesitou como se as próximas palavras fossem especialmente difíceis. E porque não posso continuar vivendo, sabendo que não fiz tudo o que estava ao meu alcance para reparar o mal que minha família causou. As lágrimas que Helena havia segurado finalmente começaram a cair. Era impossível fingir que não via a sinceridade na voz dele, a dor genuína em seus olhos. César havia sacrificado tudo, família, segurança, futuro, para fazer justiça ao pai dela. Por que não me contou sobre o acordo desde o começo? Ela perguntou a voz embargada. Porque tinha medo de que você nunca me desse uma chance se soubesse. Porque sabia que você veria apenas a obrigação, não o amor que havia crescido depois. César estendeu a mão em direção ao rosto dela,
mas parou antes de tocá-la. E porque foi covarde da minha parte. Eu deveria ter confiado em você. Helena estudou o rosto dele por um longo momento. Via a exaustão, a vulnerabilidade, o medo de perdê-la. Mas também via algo mais. A mesma devoção que a mãe havia mencionado. O tipo de amor que transcende circunstâncias e obrigações. César, ela disse finalmente. Sim? Se você está mentindo para mim agora, se tudo isso for apenas mais uma manipulação... Não é. Ele interrompeu com uma urgência desesperada. Helena, eu juro pela memória do seu pai que tudo que sinto por você é real. Helena olhou mais uma vez para o envelope em suas mãos, para as evidências que destruiriam a família dele. Era a prova mais convincente que ele poderia oferecer. Ninguém destruiria a própria vida por obrigação. Apenas alguém verdadeiramente apaixonado seria capaz de tal sacrifício. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. César fechou os olhos e se inclinou para o toque, como se fosse a primeira água depois de dias no deserto. Eu te amo, ela sussurrou. Apesar de tudo, apesar de toda a loucura, eu te amo. César abriu os olhos e Helena viu que eles estavam brilhando de lágrimas não derramadas. Significa que você me perdoa? Significa que entendo que alguns amores nascem das circunstâncias mais improváveis, ela respondeu. E que talvez nosso amor seja forte o suficiente para sobreviver a qualquer verdade. 6 meses depois, Helena estava parada na escadaria do Fórum Criminal de São Paulo, observando Augusto e Rafael Calderon serem levados algemados para dentro do veículo da polícia. O julgamento havia durado 3 semanas e o veredito foi unânime. Culpados de homicídio, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. 15 anos de prisão para cada um. Ao lado dela, César segurava sua mão com firmeza. Ele havia testemunhado contra a própria família, entregando cada documento, cada gravação, cada evidência que possuía. O preço havia sido alto. Seu patrimônio pessoal fora confiscado como parte da investigação, e ele enfrentava acusações menores que resultaram em 2 anos de liberdade condicional. Mas estava livre, e mais importante, estava com ela. Acabou, disse Helena, e pela primeira vez em 7 anos, realmente acreditava naquelas palavras. Acabou, César confirmou, beijando delicadamente sua têmpora. Os últimos meses haviam sido um turbilhão de mudanças. Helena havia pedido demissão da Calderon Holdings no dia seguinte ao confronto em seu apartamento. Não porque César havia pedido, mas porque finalmente estava pronta para parar de se esconder. Com a indenização que receberia pelo assassinato do pai, poderia cuidar da mãe e ainda ter liberdade para escolher o que fazer com a própria vida. E pela primeira vez, ela sabia exatamente o que queria. Vamos para casa? César perguntou. E Helena sorriu ao ouvir a palavra. Casa. Eles haviam se mudado juntos há 3 meses, para um apartamento em Perdizes, não muito longe de onde Helena havia morado sozinha por tantos anos. Não era luxuoso como a cobertura de César, mas era deles, construído sobre amor genuíno em vez de sangue e culpa. Vamos, ela respondeu. No caminho pararam na Clínica São Vicente. A mãe de Helena havia melhorado significativamente desde que a verdade sobre a morte de Henrique havia finalmente vindo à tona. Era como se o peso dos segredos que carregava por anos tivesse finalmente sido aliviado. Ainda tinha dias difíceis, ainda precisava de cuidados especializados, mas havia uma lucidez nova em seus olhos. Como foi o julgamento? Márcia perguntou quando eles entraram no quarto. Condenados, Helena respondeu sentando ao lado da cama e segurando a mão da mãe. 15 anos cada um. Márcia assentiu lentamente, depois olhou para César. Obrigada, ela disse simplesmente, por fazer a coisa certa. César se inclinou para beijar a testa da mulher. Nos últimos meses, havia desenvolvido uma relação especial com Márcia. Era ele quem a acompanhava nas sessões de terapia quando Helena não podia, quem levava as flores brancas que ela gostava, quem sentava pacientemente, ouvindo suas histórias fragmentadas sobre o passado. Henrique estaria orgulhoso de vocês dois, Márcia disse, e Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era a primeira vez que a mãe falava do pai no presente tense, sem parecer confusa. Quando saíram da clínica, o sol estava se pondo sobre São Paulo, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Helena caminhava de mãos dadas com César,
sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Era como se tivesse passado décadas carregando um peso imenso e finalmente pudesse respirar livremente. Helena, César disse de repente, parando no meio da calçada. O que foi? Ele se virou para encará-la, e havia algo em seus olhos que fez o coração dela acelerar. Era nervosismo, mas um nervosismo diferente. Não de medo, mas de expectativa. Há algo que eu quero te perguntar há meses, mas estava esperando o momento certo. Helena sentiu o estômago se contrair de antecipação. César, eu sei que nossa história começou de forma complicada. Sei que carregamos cicatrizes que nunca vão desaparecer completamente. Ele pegou as duas mãos dela entre as suas. Mas também sei que você me transformou completamente. Me ensinou o que é amar alguém mais do que a si mesmo. Helena sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Quando éramos crianças, nossos pais fizeram uma promessa em nosso nome. Uma promessa que rejeitei na primeira oportunidade. César soltou uma das mãos dela e colocou a própria no bolso do paletó. Mas agora eu quero fazer uma promessa diferente. Uma promessa que vem do meu coração, não de obrigação ou tradição familiar. Ele se ajoelhou ali mesmo na calçada, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Helena levou a mão livre à boca, os olhos arregalados de choque. Helena Vasconcelos, disse César, abrindo a caixinha para revelar um anel simples, mas elegante. Você aceita se casar comigo? Não por causa de um acordo feito quando éramos crianças, mas porque não consigo imaginar um futuro sem você. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena agora. Pessoas paravam na rua para observar a cena, mas ela mal notava. Tudo o que via era o homem ajoelhado à sua frente. O homem que havia sacrificado tudo para lhe dar justiça. O homem que a amava com uma devoção que transcendia qualquer promessa externa. Sim, ela sussurrou, depois repetiu mais alto. Sim, eu aceito. César se levantou e a beijou ali mesmo na rua. Um beijo que falava de promessas cumpridas e futuros compartilhados. Quando se separaram, ele deslizou o anel no dedo dela, e Helena viu que era perfeito, simples, elegante, sem ostentação. Eu te amo, ela disse, e eram as palavras mais verdadeiras que já havia pronunciado. E eu te amo, ele respondeu, para sempre. Um ano depois, eles se casaram em uma cerimônia pequena na capela da Clínica São Vicente, para que Márcia pudesse estar presente. Helena usava o vestido de noiva da mãe, alterado para seu corpo, e carregava lírios brancos, as flores que sempre levava para a mãe, agora símbolos de novos começos. César havia reconstruído sua vida do zero, longe dos negócios da família. Abriu uma consultoria de gestão empresarial, especializada em compliance e ética corporativa. Era irônico, mas também apropriado, usar a experiência com a corrupção familiar para ajudar outras empresas a evitar os mesmos erros. Helena havia decidido cursar psicologia, inspirada pelos anos cuidando da mãe e pela própria jornada de cura. Queria ajudar outras pessoas que carregavam traumas similares aos seus, que precisavam aprender a viver novamente depois de experiências devastadoras. Na noite de núpcias, no pequeno chalé em Campos do Jordão, onde passariam a lua de mel, Helena estava parada na varanda, olhando as estrelas quando César se aproximou por trás e a envolveu com os braços. Em que você está pensando? Ele perguntou, beijando seu pescoço. Em como somos diferentes das pessoas que éramos há 2 anos, ela respondeu, se aconchegando contra o peito dele. Eu estava tão perdida, tão assustada. Achava que nunca seria capaz de confiar em alguém novamente. E agora? Helena se virou nos braços dele para encará-lo. Agora sei que às vezes o amor nasce das circunstâncias mais improváveis, que 2 pessoas feridas podem se curar mutuamente, que é possível construir algo bonito sobre as ruínas do passado. César a beijou lentamente, e Helena sentiu novamente aquela sensação de estar completamente viva, completamente presente. Era diferente da primeira vez que fizeram amor. Não havia mais desesperança ou urgência. Havia paz, havia certeza. Havia um futuro que se estendia diante deles como uma promessa dourada. Obrigado. Ele sussurrou contra seus lábios. Pelo quê? Por me ensinar que é possível ser amado,
apesar dos erros que carregamos, por me dar uma chance quando eu não merecia. Helena sorriu, tocando delicadamente o rosto dele. Você sempre mereceu, César. Só precisava de alguém que conseguisse enxergar além do sobrenome que carrega. Naquela noite, deitados na cama king size do chalé, entrelaçados sob as cobertas, Helena sentiu uma paz que não sabia que era possível experimentar. Ao lado do homem que amava, protegida por braços que a faziam se sentir segura, ela finalmente entendeu que havia encontrado seu lugar no mundo. Não como a filha órfã de Henrique Vasconcelos, não como a noiva prometida em um acordo antigo, mas como Helena Calderon, uma mulher que havia enfrentado os próprios demônios e emergido mais forte, mais corajosa, mais capaz de amar do que jamais imaginara ser possível. E quando César sussurrou "Eu te amo" no escuro, Helena soube que algumas promessas eram feitas para serem quebradas, para dar lugar a outras muito melhores. Promessas nascidas do coração, seladas com lágrimas e riso, construídas sobre a fundação